Oferecimento de Claro Prezão, recarregue a partir de R$15 sem sair de casa, ganhe 2 GB de internet para você ficar conectado, sabendo de tudo que acontece no mundo. Por exemplo, por que estamos neste frio e neste gelo? A Sibéria foi transferida para Belo Horizonte sem o nosso conhecimento? São questões fundamentais que a gente tem que levar em conta nesses dias de mais frio. Por exemplo, eu achei que essa noite eu veria neve pela manhã, a hora que eu acordei. Mas não vi ainda a neve, não tinha essa preocupação. Gente, mas vamos falar sério, porque nós estamos num tempo em que o tempo começa a ficar seco, a umidade relativa do ar baixa, por conta da ausência de chuva e outras questões, e o frio, que aumenta e coloca a nossa vida em risco. Para isso, a gente conversa com a doutora Raquel Felizardo Rosa, que está na ponta da linha. Doutora Raquel, bom dia, prazer falar com a senhora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos aí da Rádio BHFM, o prazer é meu, obrigada aí pelo convite, estou à disposição de vocês. Eu adoro a BHFM, mas queria falar para a senhora que a senhora está falando com a 98 FM, tá bom? Tá falando com Desculpa, a 98. Não tem problema, eu não. recebi mensagem com o Lucas e aí eu não me atentei, desculpa. Não, fique tranquila. Na verdade, a gente tem aí uma parceria com todos aqueles que fazem comunicação na nossa cidade. Mas vamos lá. Por que é que nesse período de frio, doutora Raquel, eleva tanto os problemas respiratórios na população? Pois é, nessa época de frio, já não é só agora em 2020, mas a gente tem isso, né? Toda a época entre os meses de maio e o mês de agosto é um período mais frio no Brasil. E com essas baixas temperaturas, o clima fica mais seco. Você acabou de falar aí antes da minha entrada no ar, né? A própria Organização Mundial de Saúde, ela considera uma umidade relativa do ar acima de 60% como ideal. E nesse período agora ela fica muito baixa, às vezes em torno de 20%, de 30%, associado com poeira. Isso vai facilitar, nesse período, a transmissão de vírus e bactérias para o aparelho respiratório. E essa é a nossa maior preocupação nesse momento, né? O frio, ele inibe um pouco os movimentos ciliares, né, da narina, de uma forma geral, e predispõe que essas bactérias que a gente tem no dia a dia vai lá para o parênquima pulmonar e cause transtorno, né, para alguma parcela da população. Bom dia, doutora. Aqui é o João Henrique do Vale. Como que a gente sabe que a gente pode estar que sintomas a gente pode ficar atento que parece ser de doença respiratória, algum problema respiratório? Tá. Normalmente a gente tem que definir os pacientes que já têm doença pulmonar prévia e os que às vezes não têm nenhuma doença pulmonar prévia, né? Porque aquele que já tem, ele percebe que ele já tem uma tosse crônica, às vezes pela asma, pelo DPOC, por alguma doença respiratória, ele percebe que nesse momento ele tem uma piora da tosse, ou ele fica mais cansado, começa a ter coriza, chia às vezes à noite, e aí o próprio paciente ele consegue perceber que ele está diferente do que o normal. Para aqueles que não têm doença pulmonar prévia, nesse momento agora, a gente tem que ficar alerta a tudo. E dividir os sintomas, se são sintomas leves, que eu preciso imediatamente procurar atendimento, ou se eu posso me dar o luxo de ficar em casa, no conforto, de estar evitando aglomeração. Que essa é uma preocupação muito grande, principalmente com esse Covid em 2020, né? Todas as recomendações que a gente já tinha anteriormente, né? Com lavagem das mãos, de estar hidratando, de evitar lugar fechado nessa época de temperatura, né, mais baixa, de abrir a casa mais vezes, de se cuidar, né, nesse período, que é um período que a gente tem que ter um cuidado maior. E agora, mais do que nunca, a gente tem que ter tá agora de máscara, evitando essa aglomeração por conta de outras doenças, essa doença emergente agora que é o Covid. Esse é um período crítico na maior parte do ano, e aí a gente só tem que pensar hoje assim, eu tenho febre persistente, eu tenho falta de ar? Então, a minha resposta é sim, a gente orienta atualmente que esse paciente procure imediatamente o serviço de urgência. Se a resposta for não, que ele espere 24 horas para avaliar se esse sintoma vai progredir ou não vai progredir, que ele agende uma consulta, de preferência atualmente, um telemonitoramento, né? O SUS de Belo Horizonte oferece isso de uma forma muito fácil, e se cuide em relação aos sintomas. Se o paciente já tem uma doença crônica, nesse período é importante que ele não suspenda as medicações de uso rotineiro, né? São as famosas bombinhas para asma, para o enfisema, que ele mantenha o uso regular para que ele não exacerbe exatamente nesse período. Então, os sintomas, assim, de uma forma geral, é tosse, é falta de ar, é chieira, febre persistente, secreção, às vezes, né? Tanto de via aérea superior saindo pelo nariz, quanto tosse com secreção. A gente tem que ficar alerta com esses sinais de que alguma coisa está acontecendo com a gente.
Então vamos lá, febre consistente, tosse, secreção, tanto nasal quanto bucal durante a tosse e falta de ar, e aí é importante que você busque um atendimento, né? São sintomas que são principais aí que geram a preocupação. A senhora falou muito bem, a gente reforça aqui, ontem o secretário de saúde, o Carlos Eduardo Amaral, alertou para que o aplicativo, né, João, do atendimento, do teleatendimento, que foi aberto justamente para tratar da Covid, está subutilizado. Então o João vai trazer o caminho daqui a pouco pra gente do aplicativo, pra galera buscar realmente esse atendimento remoto e evitar ir nos postos de saúde. Doutora, vamos reforçar aqui, com esse tempo frio, que fatia da população é a mais atingida e que parcela da população precisa redobrar os cuidados com esse tempo frio? Pois é, as crianças, de uma forma geral, elas são mais susceptíveis, até porque ela não completou muitas das vezes o calendário vacinal, né? Então a imunidade ainda não está no adequado. Os idosos acima de 60 anos e os acima de 80 ainda tem que ter um cuidado maior, até porque tem outras comorbidades associadas, né, nesse idoso. Pacientes imunossuprimidos, que faz tratamento de câncer, que usa medicação imunossupressora de doenças do colágeno, tipo artrite reumatoide, lúpus, eles usam outras medicações imunossupressoras, transplantados, né, tem que ter cuidado, e principalmente os pacientes que já têm doença pulmonar crônica. Esses são aqueles que estão mais susceptíveis, porque eles já têm uma fragilidade, e nesse momento o frio pode predispor que ele infecte e se complique, né? E que aumente a taxa de mortalidade, de internação, ou de uma forma geral que debilite a saúde desse paciente. Doutora, essa é a população mais crítica. Perfeito. Todos nós estamos muito preocupados, estamos muito abalados com essa situação, até porque se a gente espirra porque veio uma poeirinha no ar, a gente já começa a pensar na Covid-19. É um problema muito sério. Como é que eu faço para fazer essas diferenças? Porque eu vejo muita gente preocupada. Agora a gente está quase correndo o risco de agredir quem tosse do lado da gente, né? Tossiu do meu lado, eu já quero brigar com quem está tossindo. Como é que eu faço para ter essa diferenciação entre o que é normal, o que nós temos aí como história da nossa vida, rinite, tosse, coriza, resfriado, para situações que ficam mais evidentes, que a gente tem que ter uma preocupação muito maior? Pois é, os sintomas iniciais, ele é muito parecido. E aí confunde tanto o paciente, quanto às vezes o médico, na hora de analisar, ele tem que ter um feeling para avaliar, inclusive, os sinais de alerta, se esse paciente está piorando ou não. Então, muitas das vezes, quando o paciente tem uma tosse, e se ele procurar um atendimento, por exemplo, via telemedicina, a gente vai perguntar se ele já tem essa tosse antes, se a tosse é frequente, se a tosse está do mesmo jeito, se é só uma tosse isolada, se tem outro sintoma associado. Porque no primeiro momento, o que a gente chama de sintoma gripal, ele se encaixa a várias doenças. Então, ele se encaixa um paciente com asma, a um paciente com DPOC, ele se encaixa um paciente que já tem alergia respiratória, que já tem rinite, e aí eu tenho que perceber se isso já é o que ele tem no dia a dia, ou se ele tem sinais de alarme, né? Então, por exemplo, o paciente que tem asma, mas que de repente ele está tendo febre, então ele tem algo a mais do que só o sintoma de exacerbação dele do dia a dia, né? E hoje a gente percebe, assim, como eu sou pneumologista, a gente vê muito paciente me ligando e preocupado com dificuldade exatamente por isso. Porque um paciente asmático hoje, se ele está numa fila ou ele está dentro do ônibus e tosse, eles reclamam muito, assim, de todo mundo olhar para ele, tipo assim, fulano tossiu. E sem saber qual é o motivo daquela tosse. Na verdade, esses pacientes, que não eu falei, ele vai ter que estar sempre o mais otimizado possível, até para que esse paciente não sofra constrangimento, né? Que saiba quando procurar atendimento. A maioria das vezes, quando é só uma tosse, que a gente chama de sintoma leve, que é sintoma gripal, ele pode estar relacionado. A maioria das vezes, inclusive, por sintoma não Covid. Quando a gente começou a fazer os dados epidemiológicos, né, dos pacientes que tinham sintoma gripal, desde o início da epidemia, quando a gente vai avaliar, a gente consegue ver isso no noticiário todos os dias, eu tenho um pool de pacientes. Dos testados, a maioria não é Covid. Então, a maioria eu tenho outros vírus respiratórios, eu tenho influenza, eu tenho até o próprio pneumococo, que é o que mais causa doenças respiratórias, né, de uma forma geral, e aí o Covid entra como um a mais, somando hoje como um fator de gravidade, porque ele se espalha muito mais rapidamente, a transmissibilidade, a infecção do Covid, ele é maior do que de outros patógenos, e essa é a nossa grande preocupação. É muita gente doente no mesmo tempo para poder ser atendido, e que uma parcela pequena pode realmente ter um quadro mais grave, mas com um número muito grande de infectados, essa parcela tende a deixar todo mundo mais assustado. Então, hoje, na verdade, assim, o que eu posso
está orientando, eu não consigo definir no primeiro momento. Até porque o paciente, quando ele é Covid, ele vai piorar, para aquele que vai evoluir para um quadro mais grave, ele vai piorar lá depois do 5º, do 7º dia. E os primeiros dias, os sintomas, eles são muito inespecíficos. E é por isso que a gente orienta. O sintoma está inespecífico, os sintomas são leves, é uma tosse, mas você está conseguindo fazer as coisas do dia a dia, é evitar aglomeração, evitar contato com outras pessoas, usar máscara é importantíssimo hoje, né, nesse momento, para a gente não transmitir e também não se infectar, né, porque não quer dizer que essa tosse seja uma doença totalmente transmissível, mas eu também tenho que me proteger e proteger quem está à minha volta. Então, no primeiro momento, é realmente observar aquelas receitas antigas de tomar líquido mais quente, de cuidar, né, de ter uma alimentação mais saudável e evitar a exposição em ambientes com maiores aglomerações, né, ônibus fechados, essas coisas. Então, essa é a importância, inclusive, da gente usar máscara hoje é para isso. No primeiro momento, o sintoma é muito parecido. Se você a gente acordar hoje e falar tossir, o que pode ser? Na verdade, pode ser infinitas coisas. Então, a gente vai ter que acompanhar esse paciente e avaliar se aparece mais algum outro sintoma que atine para algum sinal de alerta para a gente poder preocupar e que ele precisa de ter algum tratamento especial naquele momento para essa tosse, por exemplo, que começou de forma súbita, né? Mas os pacientes hoje com doença respiratória, eles estão sendo um pouco estigmatizados. Meus pacientes reclamam muito disso, porque eles estão com todo mundo olhando de lado, você tossiu e, né? Então, a gente tem que ter cuidado também para também não estar agredindo uma pessoa que não tem culpa da doença respiratória que tem. Doutora, você deu algumas dicas aí bem legais. Eu queria saber se tem algum tipo de exercício que a gente pode fazer, principalmente para os pulmões, deixar mais fortalecido. Tem algum tipo de exercício que a gente pode fazer para evitar, para dar essa força para os pulmões? Tem. Nesse momento, que eu não sei até que ponto é o mais adequado. Por exemplo, caminhada é importante. Paciente que tem doença respiratória crônica, a gente orienta às vezes fazer hidroginástica, fazer fisioterapia respiratória nos pacientes mais graves, mas isso aí o pneumologista ou o clínico que vai indicar, porque a gente tem que avaliar como é que esse paciente está. E até reabilitação pulmonar para paciente que às vezes usa oxigênio, que precisa de ajudar na expectoração da tosse. A fisioterapia acompanha muito isso para esses pacientes que têm doença respiratória crônica, inclusive vários já sabem, inclusive, os exercícios que tem que estar fazendo e às vezes acaba parando, não continuando. O que a gente tem que ter cuidado é na hora dessa caminhada hoje, né? Então, se o paciente tem doença respiratória crônica e está usando uma máscara para caminhar, talvez aquilo não é adequado pelo acúmulo de CO2. Então, acho que no momento, eles vão fazer exercícios mais leves, né? Um alongamento em casa, alguns exercícios respiratórios que eles já aprenderam a fazer previamente, fazer no domicílio. A caminhada é importante, mas vai ter que ser num lugar aberto, sem muita gente. Então, se tem um quintal de casa, dá uma andada várias vezes no quintal. Se tem uma casa maior, né, onde tiver espaço para fazer. Quem não tem espaço, a praça teria que estar vazia, mas hoje não sei se é a melhor indicação, né? Porque vai ter que ir cedinho, em horários que não tem aglomeração. Porque não adianta eu sair para caminhar com mais 3 pessoas em volta, todo mundo caminhando junto, eu posso estar ali naquela proximidade infectando e eu tento fazendo exercício para melhorar, né, assim, minha saúde, eu acabo me infectando por um contato com alguém ali de forma indevida. Esses aparelhos de fazer ginástica, de academia da cidade, a gente tem que ter muito cuidado. Não é que ele está proibido, mas se você for para esse local fazer exercício, né, é ótimo para a saúde? É ótimo, mas você vai ter que levar um vidro de álcool em gel, para você poder limpar o aparelho antes de você usar, jogar fora isso, higienizar as mãos, fazer esse exercício e ter o máximo de cuidado. Porque o que a gente orienta hoje é o que já era orientado há muito tempo atrás. Só que agora com uma ênfase maior, né? Que é lavar as mãos várias vezes, evitar ficar coçando o olho fora de casa, na hora de espirrar, não pôr a mão, fazer o que a gente chama de etiqueta da tosse, né? Virar o rosto pro lado, assim, próximo da região do ombro, para poder não dispersar muita partícula, né? Que possa contaminar a pessoa à sua volta. Então, esses cuidados a gente sempre orientou. Mas agora isso está sendo mais frisado devido à importância que a gente tem no atual momento da gente estar contendo aí esse Covid. Então, o exercício físico ele é ótimo, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão eu faço exercício e acaba me contaminando ali nas caminhadas ou no aparelho de uso contínuo, né? As academias têm que ter muito cuidado também na hora de higienizar os aparelhos para mais pessoas utilizar, menos pessoas por ambiente, uma distância adequada de 2 metros de uma pessoa para outra para poder estar fazendo o exercício. Então, realmente, assim, é evitar aglomeração, o exercício é positivo, mas de tal forma que não seja exercícios de grande porte e exercícios que não sejam em grandes aglomerações, porque aí vai trazer mais malefício do que benefício nesse momento. São 11h21. Agradecer a doutora Raquel Felizardo Rosa, pneumologista,
conversou conosco aqui no Central 98. Doutora Raquel, uma ótima quinta-feira. Muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para essa conversa com a gente aqui no Central. Obrigada, Rádio 98. É um prazer. Tchau. Paulo, a doutora Raquel, ela fez uma colocação interessante com relação às subnotificações. Ela fala, grande parte das denúncias, né, das notificações de doenças respiratórias não são relacionadas à Covid. Então você tem sim, e é tendência, Paulo, com esse tempo frio agora, que nos próximos meses a gente tem uma alta gigantesca de subnotificações. Mas por quê? Porque todo mundo preocupado vai começar a ter sintomas de doenças respiratórias devido ao frio e ao tempo seco. Hoje teve alerta de tempo seco da Defesa Civil. Vai lá e vai pedir um atendimento e não vai ser Covid. Mas entra aí para o caso de subnotificações. Então é bom a gente alertar para esse tema, a pneumologista também alertando para isso. Eu falei mais cedo do aplicativo que está sendo subutilizado, peguei o nome dele aqui, é o Saúde Digital MG. Então, se você quer atender, quer tirar suas dúvidas sobre a Covid, tá com algum sintoma, você não precisa se deslocar até um posto de saúde. Acessa aí, baixa no seu celular, Saúde Digital MG, tem uma equipe de saúde lá que vai te atender e vai te orientar sobre as suas dúvidas e seus problemas. O melhor lugar para conquistar o seu futuro, você sabe onde é? É na Milton Campus. Você vai usar a sua nota do Enem, participar do vestibular 2020 em segurança, sem sair de casa. São 3 cursos de graduação com a qualidade que só a melhor de Minas pode oferecer. Administração, Ciências Contábeis e Direito, tem reconhecimento do MEC, tem reconhecimento da OAB. Inscreva-se pelo site mcampus.br/vestibular, mcampus.br/vestibular. Não perca tempo, escolha o melhor lugar para começar a desenhar o seu futuro. E esse lugar, você sabe, nas faculdades Milton Campus.